Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre qual é a diferença entre uma compulsão, obsessão e um vício. Porque sim, gente, são coisas bem diferentes e é por isso que eu resolvi trazer esse vídeo dessa vez. Mas antes disso, pessoal, olha aqui, vamos fazer esse momento onde você coloca aí um coração, um like, curte, se inscreve no canal, enfim, essas coisas todas que vocês já sabem. Tá bom, pessoal? Então, bora lá pro que interessa. Gente, primeiramente, o vício e a obsessão são coisas diferentes. O vício, ele pode ser um estilo de vida que foi ali se pronunciando e criando raízes, foi apreendido, ou mesmo criado como defesa. E a pessoa vive aquilo com naturalidade. Alguém pode seguir o exemplo das pessoas do ambiente em que ela vive. E ela passa muito tempo assistindo TV. Ela cresce viciada em televisão. Ela entra em casa, já liga a TV, já deixa ali o volume alto, mesmo que ela não esteja assistindo, mesmo que ela não esteja escutando. Ou podem ser crianças com celular. Alguém deu o celular para elas e as motivou aquilo sem limites e elas não conseguem sair daquilo, se viciaram. Ou alguém fuma porque via todo mundo fumar e acabou fumando, começou ali, se viciou. Pode ser uma pessoa que era cobrada dos estudos como a coisa mais importante do mundo e ela cresce viciada em trabalho. O vício é muito difícil mudar. Ele está associado a um contexto de vida, ele está gravado no software da sua máquina, né, que é o seu cérebro, e ele já fez uma trilha neural, né, muito consistente, arraigada, enraizada. É um caminho pronto que a pessoa tem e que levou anos para se formar. E aí, claro, a depender da idade da pessoa. Aliás, nem sempre é preciso você tirar um vício, né? Quer dizer, a menos que a pessoa queira, porque isso está prejudicando a vida dela. Mas se não, também deixa lá. Gente, o vício não é obsessão, mas pode acontecer do vício se tornar uma obsessão. E isso eu vou explicar. Gente, na obsessão, o que acontece é que a pessoa ela necessita, é sobrevivência, um mecanismo biológico e racional, parte integrante do ser vivo. É uma resposta num nível primitivo, é uma organização mental mais arcaica, mas que para a pessoa, naquele momento, a salva de uma devastadora angústia. Para a pessoa desencadear comportamentos obsessivos e compulsivos, ela precisa passar por traumas, conflitos ou choques que tiveram uma carga emocional intensa o suficiente que a pessoa não podia lidar conscientemente e racionalmente. E por isso que chamam na medicina germânica de que isso gera um conflito biológico e não psicológico. Porque no momento do segundo trauma, o organismo responde entrando num estado de sobrevivência, com modificação no comportamento. Esses comportamentos modificados, eles correspondem aos traumas que a pessoa vivenciou. E vocês vão ver isso no último exemplo aqui desse vídeo. Porque assim está registrado no DNA da pessoa. A pessoa, em verdade, passa a ter respostas de conflitos biológicos e que inclusive os animais também têm, com a única diferença de que nós fazemos conflitos de forma figurada e real. E os animais só fazem conflitos de forma real. Todos os conflitos biológicos humanos também acontecem com os animais. Vocês já viram animais hiperativos, deprimidos, maníacos? Animais que por ansiedade começam a se coçar demais e se machucar. Então, quando você não tem uma mente pensante, uma racionalidade ali, algo precisa agir, né, para que dê conta dessa realidade abrupta, né, desse trauma, desse conflito, dessa notícia, disso que acontece. Quem vai agir é o corpo. Da mesma forma que acontece na doença, quando uma pessoa tem uma doença, desencadeia uma doença, essa doença serve ali a um propósito, é a mesma coisa com os distúrbios mentais, por assim dizer, né? Ao invés da pessoa desencadear
uma doença num órgão, como a intensidade é muito maior, os órgãos param de agir e a pessoa entra numa suspensão, numa modificação de comportamento para dar conta daquela realidade. E esses comportamentos estão sempre ligados com o conflito. Enquanto que no vício é uma construção psicológica, algo que vai formando a personalidade naquele meio, nos ambientes que a pessoa transita e resulta da vivência, na obsessão tem trauma e mudança de comportamento. No segundo momento de um trauma, pela intensa carga emocional, pela carga de energia que não pode ser processada mentalmente. Você pode entender o seu trauma desencadeador lembrando o momento anterior ao aparecimento das obsessões ou compulsões. Eu vou exemplificar. Então, uma mulher descobre que ela foi traída e depois disso o marido já deixa ela e vai morar com a outra pessoa. Depois desse evento, ela desencadeia um comportamento diferenciado, um comportamento compulsivo em relação ao sexo, uma hipersexualidade. Cresce nela uma necessidade de encontrar um parceiro e ter relações sexuais. E isso fica obsessando a mente dela, se é que essa palavra existe. Os pensamentos dela giram em torno disso e ela sai em busca de conseguir, então ela fica mais atraente, ela fica mais sedutora e ela não consegue evitar. Um outro exemplo é uma pessoa que após um término de relacionamento começa a ter ideias sobre vida após a morte. Um outro exemplo é uma pessoa passa por um abuso sexual e ela entra em conflito de raiva ou conflito de identidade. Ela não pode expressar ou evitar aquilo que aconteceu. Então ela começa a ter comportamentos masoquistas de automutilação. Um outro exemplo é uma pessoa sofrer uma desvalorização severa e desencadear comportamento obsessivo de chamar atenção para si, comportamentos narcisistas. E quando é que um vício se torna compulsão? Uma pessoa tinha uma mania, um vício, uma coisa como limpar a casa. Ela aprendeu desde sempre assim. Mas aí, de repente, ela sofre um trauma. E esse vício, ele se torna uma obsessão, um toque por limpeza, necessidade de ordem e organização excessiva, nada fora de lugar, cor com cor, não pode errar, ângulo com ângulo, tem que estar tudo certinho. Nas obsessões, sempre tem um propósito biológico. O vício não tem propósito, ele é um hábito incrustado e que se tornou dependente desse hábito. Na obsessão, quem responde não é a mente pensante, mas a biologia por sobrevivência. E esse formato sempre nos levará a algo primitivo do ser, da história da evolução da espécie. Agora, aquele exemplo que eu falei que ia dar. A pessoa, por exemplo, que pensa em suicídio, ela sofreu 2 traumas, pelo menos um de perda e um trauma de frustração sexual, que vocês podem pensar em milhares de situações. E aí ela entra num modo de sobrevivência. Como é que é para um animal, por exemplo, quando ele não tem nem território para viver, ele não tem um lugar para existir e nem como acasalar? Isso para um animal é morte. Não tem como continuar existindo. Então a pessoa entra num estado de suspensão onde ela fica obsessiva nesses pensamentos sobre vida após a morte. De repente ela quer ir a funerais, quer ir a velórios, ler livros a respeito, assistir coisas sobre mortos. Tem gente que dorme em caixões ou gosta de cemitérios, enfim. Existem vários filmes, inclusive, que trazem relatos muito interessantes sobre isso. De pessoas que começam a frequentar velórios de pessoas que elas nem conhecem. Ou tem aquele filme daquele garotinho que ele gostava sempre de ficar encenando a morte para a mãe. Interessantíssimo, é sobre isso. O propósito dessa modificação de comportamento é que o indivíduo se retire para uma espécie de reino da morte até que a vida forneça para ele melhores circunstâncias. Sair disso, quando a pessoa sai disso, é como se ela vivenciasse um renascimento. Gente, isso a retira de ir ao ato em si. Isso protege a pessoa de ela ir lá e se matar. Mas é claro que tudo depende da intensidade do trauma. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Façam seus comentários, o que vocês quiserem, tá bom? Deixa um like, se inscreve aí e beijo, até a próxima!